Certa vez, um grupo de jovens se reuniu em uma cachoeira conhecida como a Cachoeira do Salto Perfeito. Além dela ficar em um lugar paradisíaco, lindo, maravilhoso, ela tinha, no final da queda, uma piscina natural de água cristalina que era maravilhosa. A cachoeira realmente, além de ser conhecida como a Cachoeira do Salto Perfeito, era uma cachoeira incrível, belíssima. Esses jovens se reuniram ali e começaram a saltar dessa cachoeira. Mas antes de eu continuar a história, se você não está inscrito no canal, corre lá e se inscreve. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Marcelo TX. Aqui eu falo sobre livros, desafios e desenvolvimento pessoal. Mas vamos voltar para a história. Então, os jovens começaram a saltar dessa cachoeira. Cada salto era uma verdadeira festa, era uma alegria. Quando o jovem saltava e caía na água cristalina, que fazia aquele tibum, gritavam, davam vivas, aplausos. Era uma verdadeira festa no meio da natureza. Era o divertimento perfeito para aqueles jovens. Mas um desses jovens era um pouquinho diferente dos outros. Ele nunca tinha saltado de uma cachoeira. Ele caminhou até a ponta da cachoeira, olhou para baixo e pensou, caramba, é meio alto, né? E ele lembrou que ele não sabia nadar muito bem e ele tinha até um pouquinho de medo de altura. E ele decidiu que ele não ia saltar. Ele deu meia volta e quando os amigos dele perceberam que ele estava retornando e que ele não ia saltar, ele não estava indo para a fila e estava indo para outro caminho, um deles gritou, cara, você não vai saltar? Essa aqui é a Cachoeira do Salto Perfeito, como assim? E um segundo ainda disse, você precisa saltar, a sensação é como se estivesse voando. E um terceiro ainda disse, você precisa experimentar isso, é incrível, é a melhor sensação que eu já tive na vida. Ele ficou meio assim, disse, não, depois eu salto então. Foi em direção onde estavam as coisas dele, onde estava a mochila dele e onde estava a cadeirinha de camping dele. Essa cadeira de camping pegou a mochila e analisou a sua volta, meio tímido, meio sem graça, e observou uma árvore em um ponto estratégico, onde ele conseguia ver os amigos dele na fila e ele conseguia ver também a piscina de água cristalina lá embaixo. Ele conseguia ver a fila dos amigos e o salto e a queda deles lá embaixo. E ele se sentou embaixo daquela árvore, abriu a cadeirinha de praia dele, sentou ali naquele ponto estratégico e ali ele começou a analisar todos os amigos dele, toda aquela festa, todo aquele lugar lindo, aquele lugar incrível, e ele começou a pensar, pô, eu queria tanto saltar dali, mas será que eu sou um covarde? Será que eu sou um medroso? Porque todo mundo salta, por que eu não consigo saltar? Por que eu não tenho coragem de saltar? E ele entendeu ali uma coisa muito importante. Ele entendeu que, na verdade, ele não era uma pessoa que era covarde ou medrosa. Ele apenas teve a coragem de compreender que aquele não era o momento dele saltar. Aquele era o momento dele observar a volta dele observar a ação dos outros e entender que ele tinha a coragem de não ser como eles. Ele teve a coragem de tomar uma decisão por ele e ser quem ele realmente é naquele momento. Quem ele realmente era naquele momento foi o que ele simplesmente desejou fazer. Sentar, analisar e observar. Isso trouxe para ele um grande ensinamento. Ele percebeu que ele poderia ir numa direção oposta a que todos os outros estavam indo e que ainda assim essa era uma sensação muito boa para ele. Essa era uma sensação de liberdade. Não fazer o que os outros queriam que ele fizesse. Muitas das vezes eu percebi que na minha vida eu seguia o que os meus amigos ou o que a massa, o que o sistema impõe para que a gente faça. O sistema deseja que a gente nos torne pessoas medíocres, pessoas medianas, pessoas que são manipuladas o tempo inteiro. O sistema manipula a gente o tempo inteiro. E quando você vai para o lado oposto, você pega a tua cadeirinha e senta num ponto estratégico e analisa o mundo, o que está acontecendo, mesmo quando parece ser o ambiente perfeito para você fazer o teu salto, você compreende que talvez não é o momento perfeito. No momento em que ele estiver preparado, em que ele entender que ele precisa melhorar a natação dele, em que ele precisa entender que ele precisa perder um pouco do medo de altura e que ele precisa compreender melhor como funciona a cachoeira, como funciona o fundo da piscina cristalina, se tem um risco de bater com a cabeça ou se não tem, se tem um risco de quebrar algum membro quando cai lá embaixo, como seria se isso acontecesse, tem alguma probabilidade de alguém socorrer, tem um socorrista próximo. Quando você entende que a massa segue um caminho cegamente, apenas fazendo o que todos estão fazendo, você entende que você não precisa seguir o mesmo caminho. Mas isso não quer dizer que você não possa pular de uma cachoeira também e se deliciar naquela água cristalina.
Isso quer dizer que você pode, mas no momento em que você estiver realmente preparado. Isso significa ter a coragem de não ser como eles, mas ter a coragem de ser quem você nasceu para ser e tomar as suas próprias decisões. Esse é o caminho mais difícil, porque isso vai fazer com que você pareça ser diferente de todas as outras pessoas. E ser diferente de todas as outras pessoas, muitas das vezes, é uma barreira. Quando você toma o caminho oposto, talvez você seja visto como louco, doido, sem noção. Enfrentar isso, você precisa estar preparado. E como é que você faz isso? Como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou enfrentando um caminho oposto ao da massa? Eu estou me preparando, eu busco conteúdos que são de valor, muita leitura, eu busco me conhecer, eu busco entender das minhas emoções, eu busco compreender o que os outros fazem, que estão levando eles a se tornarem, por exemplo, pessoas que se alimentam mal, pessoas que começam algo e nunca terminam, pessoas que estão vivendo apenas um dia após o outro, sem nenhum propósito. O que você precisa entender é que ir na direção oposta pode ser a coisa mais incrível que você vai fazer na sua vida. Para mim está sendo algo maravilhoso ir na direção oposta. Fazer algo diferente está fazendo com que eu me conheça melhor. Buscar entender como eu funciono é uma das melhores soluções para ser diferente de todos os outros. Busque entender quem você é, olhe para você, dedique-se a analisar o que os outros fazem e faz de uma maneira diferente, que o sucesso vai chegar até você, que você vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais alegre, uma pessoa com mais energia. Ter a coragem de ser quem você é assinar um contrato com você mesmo, onde você vai realizar algo muito maior do que aquele que você deixou de viver por ter pensado e ter analisado o momento. E você se prepara e vai e encara e dá o salto depois de uma cachoeira muito mais alta, com uma água muito mais cristalina e num ambiente muito mais incrível. Ter a coragem de não ser como eles é libertador. É ter a coragem de simplesmente ser quem você é de verdade. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha te tocado de alguma maneira. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço.